Um tempo atrás, eu estava conversando com um menino que era da minha célula. Ele começou a me contar uma história de algo que ele não sabia explicar direito como havia acontecido. Ele estava indo para casa, um dia normal, já era quase noite ou início da noite, e aí, dirigindo seu carro, ele avista, um pouquinho mais de longe assim, um Fusca quebrado. E aí alguma coisa começa a incomodar o coração dele de tal forma para que ele parasse o carro e ajudasse aquela pessoa que estava com o Fusca quebrado lá na rua. Não faça isso em casa, crianças, por favor, né? Sempre com discernimento. Você não vai parar para qualquer pessoa que está na rua, não é assim que funciona também, porque às vezes é golpe, tem uns negócios complicados, mas, ora, se Deus falar, pode parar, na confiança do Espírito também, tá? E aí, ele decidiu parar. Ele não é mecânico, não entende de motor, e sabe aquele negócio que tem um carro quebrado, aí está o porta-malas, né, no caso ali do Fusca aqui atrás, aberto, todo mundo olhando lá para o que está acontecendo assim, tentando descobrir o que aconteceu para quebrar. Aí vem 2, 3 pessoas ficam olhando e ninguém sabe o que fazer, mas todo mundo está olhando lá e dando os pitacos. E aí ele parou para tentar dar uma força lá também, começou a conversar com aquele homem e falou com ele que tinha uma oficina ali perto, que ele conhecia e deveria estar aberta. Foram até a oficina, mas a oficina, muito chique, não consertava Fusca. Nunca vi uma oficina não consertar Fusca, mas tudo bem, né? Fusca dá um jeito para tudo. Aí eles voltaram para o carro, né, para o Fusca, e ele falou assim, ó, deixa eu te levar em casa. Né? Hoje não vai dar para resolver mesmo, não tem como trazer ninguém para resolver agora, e amanhã, com mais calma, o senhor volta aqui e resolve o problema do Fusca. Pode ser? Pode ser. E aí foram embora com o carro desse menino aqui da igreja, e aí ele foi levar ele em casa, e durante o percurso começaram a conversar. E acabou caindo também deles falarem sobre Jesus. Ele não fez nenhum tipo de apelo, né, ou um convite para a salvação naquele momento, mas depois de deixar aquele homem em casa, aquele homem havia sido impactado pela presença do Senhor Jesus e pelo amor que aquele menino tinha demonstrado ao parar o carro e tentar ajudar aquela pessoa. Um tempo depois, não lembro quanto era, aquele homem encontrou o Facebook desse menino aqui da igreja e mandou uma mensagem no Facebook dizendo assim, ó, aquele dia que você parou para me ajudar e me deu carona até em casa, impactou meu coração de um jeito que eu não sabia explicar. E eu queria dizer para você que através daquilo e por causa daquilo, hoje eu me converti e estou participando de uma igreja. Olha só o que as reações das nossas vidas podem causar na vida das pessoas. Sabe, hoje à noite eu quero falar com vocês sobre as reações inesperadas, ou quais as reações que eu e você podemos ter que podem impactar a vida das pessoas à nossa volta. Quando eu olho para a vida de Jesus, nós vemos Jesus tendo reações que são totalmente diferentes do normal ou do tradicional. Ano passado, na Semana de Avivamento, nós, se não me engano, foi na sexta-feira, e aí estava tendo culto e tudo mais, e aí quando acabou o culto, acho que se não me engano era lá na igreja do Bacaxeri, um dos meninos aqui da igreja, que é um dos coordenadores de célula aqui dos universitários, o Bruno, ele veio falar para mim que ele tinha deixado o carro na rua, lá fora, e infelizmente o carro dele havia sido arrombado, e tinham levado do carro dele o computador, a mala dele, né, ele deixou no carro, acabou não levando para o culto, e levaram o computador, um tablet e 2 celulares que estavam dentro da mala, gente. Só que ele trabalha com sistemas e desenvolvimento de aplicativos. Tudo aquilo ele usava para trabalhar, e ele precisava para testar os aplicativos e tudo mais e tal. Era sexta-feira. Aí a gente saiu comer depois do culto, de lá, eu fui para casa e fiquei com um negócio no coração assim, me incomodando, que eu tinha que fazer alguma coisa, Eu comecei a orar e falei assim, não, já sei. Vou, como você pensa em tudo na vida, fazer um grupo do WhatsApp, né? Não, brincadeira, só fiz uma mensagem para todo mundo direto lá. E aí, escolhi lá umas 70, 80 pessoas e mandei mensagem para todo mundo, explicando o que tinha acontecido e pedindo para que as pessoas que recebessem aquela mensagem não só orassem por aquela situação, mas, se Deus falasse com elas, que elas me respondessem no privado para que eu fosse levantando quanto de recurso nós poderíamos levantar para dar uma oferta e abençoar com a compra toda ou parte da compra. Sabe quantas pessoas responderam aquela mensagem? As 70 ou 80, não lembro direito quantas foram. 3. 2 dizendo que estavam orando pela situação. Uma dizendo que podia ofertar R$100. Gente, já tinha R$100 pelo menos, né? Melhor que nada. E aí eu falei, Deus, não é possível. Então eu já sei, vou começar a mandar mensagem para aqueles caras assim que eu sei que o Senhor está abençoando mais, que estão ganhando mais dinheiro. Você é assim, né? Você pensa assim também, né? A gente é humano, gente.
E aí eu falei, não, vou começar a mandar mensagem para as pessoas, que o Senhor vai tocar. Não é possível, o Senhor vai tocar o coração dessas pessoas, e vai dar um jeito e tal. E eu, em casa, orando, falando com Deus, mas Deus começou a falar assim, não, Lucas, você não está entendendo. Eu não deixei ninguém responder as mensagens direito lá, só veio R$100 porque eu quero usar você. Eu disse, não, Deus, a gente aumenta o número de pessoas. Vai ter mais gente para ajudar, Deus. Foi 80, vamos fazer 160, então vai ter 2 de R$100, vai ter 200 já, pelo menos. E aí você começa naquelas negociação com Deus, né? E aí, Deus? Não, mas Deus, olha, é um computador, um tablet, 2 celulares, Deus. Não tem como. Eu estou guardando dinheirinho para, ano passado, isso, né? Para a gente tentar comprar um apartamento e tal, vai sair totalmente das nossas economias, a gente não está preparado para isso, não tem dinheiro para isso, não tem jeito. Mas Deus falou assim, Lucas, mas não quero usar você. Eu falei, tem certeza, Deus? Sério mesmo? Não vai ter jeito? Dá para usar o irmãozinho, sempre assim, né? Dá para usar o irmãozinho do lado, aquele que a gente vê e tal. E aí Deus falou, não, é você mesmo. Aí eu parei de mandar mensagem para todo mundo que estava mandando. Conversei com a minha esposa, porque afinal de contas, se não conversasse, podia dar problema também. E aí Deus, eu entrei em alguns sites, fiz algumas pesquisas, para ter um valor que fosse mais próximo daquilo que seria o valor para comprar todos aqueles itens que ele tinha perdido e precisava para trabalhar. E Deus colocou, através das pesquisas, né, e tudo mais, um valor lá no meu coração, bem mais alto do que eu imaginava. Sempre assim, né? E aí eu peguei um cheque, escrevi um cheque, vim aqui para o culto de sábado, que era encerramento da semana de avivamento do ano passado, e aí comecei, amigo, ele é muito gente boa, eu sei que ele não ia aceitar se eu chegasse e falasse que era aquele dinheiro para ele. Então eu escrevi uma carta, coloquei no envelope, o cheque dentro, e falei assim, só pode abrir quando chegar em casa. Ele chegou em casa, abriu o cheque, e abriu o envelope, viu lá o cheque e me ligou, dizendo simplesmente assim, Lucas, eu estava duvidoso de que Deus podia fazer alguma coisa, e hoje à tarde eu tinha orado pedindo para que Deus pudesse me abençoar de alguma forma que eu não sabia como. Sabe, eu e você precisamos começar a viver de uma forma ainda mais intensa com as reações inesperadas que a palavra de Deus traz também para os nossos dias. Não só nos tempos de Jesus, mas também nos nossos dias. Por isso, nessa noite, eu quero conversar com vocês sobre esse tema, reações inesperadas, e buscar entender, através da palavra de Deus, como que no nosso dia a dia, as nossas reações podem sim refletir um pedaço ou um pouco da glória do Senhor Jesus aqui nessa terra. Na teoria, tudo é muito bonito, a gente sabe que a gente deve andar com Jesus, que a gente deve ler a Bíblia, deve orar, participar dos cultos, amar as pessoas, mas na prática, como deve acontecer isso para que o amor que nós temos por Jesus possa impactar as pessoas que estão à nossa volta? Ainda mais os da nossa casa, que são aqueles mais difíceis, porque conhecem todos os nossos podres. Essa noite eu quero estudar com vocês as reações de 3 personagens, Paulo, Filemon e Onésimo, na carta de Filemon. Pode começar a procurar aí, porque eu sei que você vai demorar, porque é só um capítulo só, um pouquinho antes de Hebreus ali, já pode dar uma procuradinha enquanto eu falo mais umas coisas, daqui a pouquinho a gente lê o texto. E sabe, assim das reações inesperadas, como nós podemos demonstrar o amor de Jesus pelos nossos amigos, pelos excluídos, pela sua família e pelas pessoas à nossa volta. O livro de Filemon é a menor de todas as cartas de Paulo no Novo Testamento. Faz conjunto, junto com a carta de Efésios, Filipenses e Colossenses, das chamadas cartas da prisão. E hoje, quando o culto acabar, você vai poder voltar para casa e contar para o seu pai, para sua mãe, para quem não veio no culto, sua avó, seu avô, sei lá, que você veio no culto e a gente lê um livro inteiro da Bíblia hoje no culto, gente. Mas só tem um capítulo, só, você vai ver que é bem pequenininho, tá? Paulo escreve a carta para Filemon, sua esposa Áfia, seu filho e cooperador Arquipa, você que vai ter criança logo, já prepara os nomes aí, e a igreja que estava na sua casa, pedindo a Filemon que recebesse de volta o seu escravo, agora irmão no Senhor Jesus. Essa carta vai mostrar para nós um escravo chamado Onésimo, nomezinho bom. Um escravo, como mais um dos milhares que existiam no Império Romano, que estava sob o jugo de Filemon, um senhor de escravos, líder da igreja que se reunia na cidade de Colossos. Mas a história nos diz, através dessa carta, que aquele escravo fugiu, e antes de fugir, roubou ainda algum dinheiro do seu senhor, e foi direto para Roma. Lá em Roma, teve um encontro com Paulo, que estava em prisão domiciliar. E lá, nesse encontro com Paulo, ele se converte.
E essa carta de Filemão nada mais é do que uma carta que Paulo escreve e entrega para que Onésimo voltasse com essa carta ao seu senhor de escravos chamado Filemão. Essa é a carta de Filemão. Vamos ler juntos? Acompanha comigo aí a leitura a partir do versículo 1, do único capítulo que tem nessa carta. Filemão, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, ao amado filho Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nossos companheiros de luta, e a igreja que está em sua casa, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da sua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta a plena liberdade em Cristo para te ordenar que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta, em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para que, em teu lugar, me servir as algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E, se algum dano te fez, ou se alguma coisa te deve, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei. Não para te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou, da tua obediência eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. O texto de Filemão nos ensina que o encontro com Jesus transforma as nossas vidas. E hoje eu quero estudar com vocês essa carta tão pequena e aprender como que as nossas reações podem sim refletir a glória de Jesus aqui na nossa terra. A primeira reação que a gente vai ver nessa noite é a reação de Paulo. Envolver-se além das expectativas. A primeira reação dessa noite. No versículo 12 ao 14 diz assim, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Paulo, durante o seu primeiro encarceramento, ainda em prisão domiciliar na cidade de Roma, encontra Onésimo. E aí, naturalmente, como Paulo sempre fazia, já começa a falar de Jesus para aquele escravo. Aquele escravo se converte. E aí, a gente começa a ver a mudança na vida de Onésimo, conhecendo a sua história, e Paulo decide se envolver além das expectativas da época. Paulo estava preso. Ele não poderia acompanhar Onésimo até a cidade de Colossos para se encontrar com Filemão. Por isso, Paulo decide escrever uma carta para Filemão, que na verdade era seu filho na fé. E por isso, em alguns momentos, Paulo tem algumas particularidades com relação a essa carta. Ao mesmo tempo, Paulo sabia que aquele escravo havia mudado de vida. E por isso ele pega e começa a escrever essa carta de uma maneira tão interessante, e ele coloca algo que é muito diferente para a nossa época. Ou melhor, para a época deles ainda, na época dos tempos bíblicos, porque Paulo se rebaixa, socialmente falando, e se coloca a mesma situação de um escravo. Por isso, no versículo 12, 13 e 14, Paulo vai dizer que ele se coloca como se fosse o seu próprio
coração, como se ele pudesse pagar a dívida daquele escravo que havia fugido. Já pensou uma coisa dessa? Vivemos em outros tempos. Agora, no tempo de Paulo, isso era algo totalmente fora do comum, gente. Mas Paulo entendeu que ele precisava se envolver um pouco a mais das expectativas da época naquele momento. Sabe o que Paulo estava fazendo? Exatamente aquilo que ele havia aprendido com o Senhor Jesus. Naquela direção, naquele rumo, indo para a cidade de Damasco, quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, e ele entende que Jesus havia se envolvido na vida dele, além das expectativas da época. Ele fica cego por 3 dias, e o Senhor pede para que Ananias venha e ore por ele, para que as escamas dos olhos dele viessem a cair naquele momento, e ele voltasse a enxergar. Paulo estava fazendo simplesmente aquilo que ele já havia aprendido com o Senhor Jesus. Que independente de quem nós somos, o amor dele pode quebrantar o nosso coração e trazer a diferença para a nossa vida. Mas no seu caso, como que você pode demonstrar Jesus na vida de outras pessoas, além das nossas expectativas? O que você pode fazer de diferente, que pode demonstrar um pouquinho da glória de Deus na vida de outras pessoas? No seu trabalho, na faculdade, com as pessoas que você conhece, lá na sua casa. Por exemplo, vem um amigo seu aqui na igreja e você sabe que ele está passando por um tempo difícil. E aí a tua reação, primeira reação, normalmente vai ser correta, eu vou orar por você. Mas, de repente, a situação que ele está passando, por exemplo, digamos que fosse financeira, e está difícil, até faltando comida em casa. E você sabe disso, a pessoa te contou isso. Aí você vai, crentão como você é, chega lá e vou orar por você, Deus abençoa, abre as comportas do céu, e manda não sei o que e tal, mas você não faz nada. Além de orar, que é muito importante. E sabe, algumas vezes eu vejo que Deus tem nos chamado para nos envolver, além das expectativas também da nossa época. Será que você não consegue voltar para casa, achar algumas coisas lá, que você pode compartilhar com esse irmão, dos alimentos que tem na sua casa? Há um tempo atrás, a gente fez 2 vezes isso aqui já na igreja, a gente faz só quando Deus pede para fazer, né? Há um tempo atrás, uma família de um jovem aqui da igreja está passando por um tempo muito difícil. Seu pai havia trocado de vários e vários empregos e começou a faltar não só dinheiro, mas comida em casa também. E aí a namorada desse menino veio falar comigo, e aí Deus começou a falar no meu coração, e aí eu comecei a movimentar a galera dos universitários, com os líderes de célula, para que nós levantássemos uma oferta com essa galera, gente, universitário, para ter dinheiro para poder emprestar, dar, negócio é só Jesus só. E aí levantamos uma vaquinha lá, né? R$800, gente. Juntamos uma galera, fomos no mercado, fizemos uma compra, levamos para casa dessa família nesse dia. Infelizmente eu não pude estar junto, então os meninos foram lá e entregaram toda aquela compra àquela família. E há um tempo atrás eu visitei essa família, a gente foi conversar e eles falaram: pastor, você não sabe a diferença que fez, não só do alimento, mas na fé nos nossos corações daquele momento e daquela atitude. E sabe por que eu fiz aquilo? Porque um dia faltou comida na minha casa. Não sei se você já passou por isso, mas depois de perder minha mãe, meu pai se endividou demais, através do cartão de crédito, tentando fazer vontade dos filhos, entre tantas outras coisas. Até que chegou um dia que a gente estava de manhã, indo para a escola, estava no terceirão naquela época. Aí meu pai chegou e falou assim: meninos, essa é a última comida que a gente tem, faltam uns 10 dias para cair o salário ainda, e eu não sei o que a gente vai fazer. O almoço a gente não tem só o café da manhã aqui, não tem mais cheque especial, não tem mais limite de cartão de crédito, não tem mais nada. E aí ele orou, falou assim: Deus, escuta a nossa oração, eu sei que eu preciso resolver algumas coisas, não posso ficar vivendo assim, sempre no vermelho, mas Deus, escuta a nossa oração nesse tempo e faz um milagre. Imagina eu, adolescente, fui para a escola pensando no quê? Vou vender meu tênis, meu celular, alguma coisa para garantir o almoço, pelo menos, lá em casa. 3 meninos, gente, 3 homens em casa, fora meu pai, 3 irmãos, imagina o tanto de comida que já não ia já. E aí, não consegui vender nada, não deu certo. Voltamos para casa, meu pai estava na igreja, ainda não tinha voltado do trabalho, e aí a gente não sabia o que fazer. Daqui a pouco, toca o interfone lá de casa, e aí o porteiro fala assim: desce aqui, meninos, que tem uma pessoa que deixou um negócio para vocês aqui embaixo. Aí a gente desceu, a gente chegou lá embaixo, a gente tinha uma cesta desse tamanho, assim, dessa altura, assim, enorme, grande pra caramba, de plástico, cheia de comida. Das comidas que a gente mais gostava, a gente nem sabia que as pessoas sabiam. E sabe, aquele dia a gente subiu com a caixa lá para cima. Alguns minutos depois, meu pai chegou em casa e a gente perguntou se tinha sido ele, mas não tinha sido ele. E sabe, naquele dia nós
pudemos juntar como família e falar assim: Deus ouviu as nossas orações. Deus levantou alguém com uma reação inesperada, que ninguém sabia como seria, para que pudesse vir aqui e fazer a diferença aqui na nossa casa. Porque não tinha mais jeito. Sabem, deixa eu te dizer uma coisa. O amor é o maior testemunho de Jesus que você pode deixar na vida de outra pessoa. Algumas vezes nós temos um modelo errado de evangelismo, antiquado talvez, digamos assim, ou de crescimento de igreja, onde nós acreditávamos que então eu vou sair na rua hoje, e eu vou achar alguém, e essa pessoa que eu achar, eu vou falar de Jesus, ela vai se converter e resolveu, e ela vai para o lado dela, eu vou para o meu lado e cada um toca a sua vida. Pode acontecer? Pode. Mas sabe o que é mais fácil? Relacionamento. Quando você começa a investir na vida da pessoa através de amizade e demonstrar o amor de Jesus para a vida daquela pessoa, para que chegar num ponto que você chegar a convidar essa pessoa para dentro da tua célula, para vir na igreja, ela vem com medo. Normalmente é assim, porque ela não sabe o que ela vai encontrar, porque afinal de contas ela acha que é o que ela vê na televisão em alguns lugares aí também. Só que ela vem porque ela conhece você, ela confia em você, e por isso a pessoa vem junto contigo, porque você já se envolveu além das expectativas na vida dessa pessoa. E sabe, talvez seja na hora da gente voltar a simplesmente voltar a ser amigo das pessoas sem interesse. E você convidar as pessoas para jantar na tua casa, para jogar um FIFA, lá que seja. E aí, ocasionalmente, pode entrar o assunto religião, e você pode falar de Jesus sem problema nenhum. Invista mais na vida das pessoas, e você vai ver que os resultados vão ser diferentes. Se envolva além das expectativas, porque alguns amigos nossos aqui, sabendo que você é crente, ele acha que você só está atrás dele porque você é crente e quer que ele venha para a igreja. E quando ele se converte, você nem para dar o discipulado para ele, você quer dar. Não é assim? Tem um pastor amigo meu nas Filipinas, que ele me contou uma história uma vez, que ele começou a fazer. Ele queria investir na vida de alguns vizinhos. E é difícil, né? Vizinho, ainda mais aqui em Curitiba, você pega o elevador e só fala de chuva, aquela coisa toda. E aí ele decidiu que ele ia separar o lixo da casa dele e colocar na porta de saída. E todas as vezes que ele escutasse algum barulho ali no corredor do prédio, aí ele ia sair como se ele estivesse saindo de levar o lixo. Tudo bem que a pessoa nunca percebeu que toda vez que ela abria a porta, o cara saía com um saco de lixo novo lá também. E aí toda vez ele chegava lá e ia com o lixo no elevador, né, e tentava conversar com a pessoa, falava assim: aí, tudo bem, será que chove? Né? O começo é assim, gente, não tem problema. E tal, e vai conversando, e conversa vai, conversa vem, várias e várias vezes, até que ele percebeu que estava um pouquinho mais tranquilo, que se ele chamasse aquele homem para jantar na sua casa, ele iria. Aquele homem era indiano, e ele começou a topar alguns convites, e começou a vir na casa dele. E sabe, aquele homem, depois de um tempo, se converteu, porque aquele pastor jovem decidiu se envolver além das expectativas daquela época, de anos atrás, simplesmente. A ideia é mostrar que eu e você podemos fazer mais, sim, podemos envolver mais a vida das pessoas, e é isso que faz a diferença, porque as pessoas não estão acostumadas a receber essa prova ou essa forma de amor. É cada um por si, gente. Ninguém está acostumado a você parar o carro e tentar ajudar a pessoa a consertar um Fusca, ainda mais sem saber fazer isso. Ninguém está acostumado a receber uma oferta e alguém dizendo que foi Deus que pediu para fazer. Ninguém está acostumado a esse tipo de coisa. E que Deus pediu para vir falar para você hoje está na hora de eu e você nos envolvermos além das expectativas das pessoas à nossa volta. Sabe lá na tua cela que sempre sobra um monte de comida e a cela na tua casa? Por que você não desce e deixar para o porteiro um pouco da comida que fica lá e fica guardando só para você? Pensa em coisas práticas que você pode começar a se envolver além das expectativas normais, gente. Segunda reação que esse texto traz para a gente, agora, é a reação de Onésimo, do escravo. Segunda reação, confiança para acertar as contas com o passado. O versículo 11 diz assim: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Onésimo, esse escravo ladrão e fugitivo, que havia se convertido ao se encontrar com Paulo, teve um encontro com Jesus e esse encontro trouxe uma mudança de vida. E ele entende que ele precisava acertar as contas com o seu passado, com esse senhor de escravos chamado Filemon. Só que, gente, isso não é normal. Só Jesus para trazer uma mudança de vida. Sabe por quê? A lei naquela época dizia que um escravo fugitivo merecia, no mínimo, a morte. Ou seja, ao momento que Onésimo caminhava ao seu encontro com o seu senhor de escravos na cidade de Colossos,
com essa carta em mãos, que era a carta que Paulo havia escrito, ele, na verdade, para os padrões da época, caminhava para a morte, porque ele seria mais um exemplo de que os escravos não poderiam fugir, porque senão seriam mortos. E às vezes eu fico pensando, se estivesse no lugar de Onésimo, como muitas vezes a gente pensa em algumas áreas da nossa vida, qual seria a nossa reação? Me converti, afinal de contas a palavra de Deus diz, eis que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? Aí o cara vai pegando metade da Bíblia e vai tentando fazer diferente. Assim, não, então me converti, vou ficar aqui em Roma e deixa o passado lá. Para que voltar lá para Colosso? Vou fazer um ministério aqui em Roma, vou ajudar Paulo, vou cuidar dele, vou fazer qualquer outra coisa assim. E sabe, Paulo sabia que Jesus iria provavelmente abençoar e usar aquela carta de uma forma tremenda. Mas aquele escravo não sabia o que ia acontecer, gente. Ele tinha acabado de se converter, podia estar animado, empolgado, feliz por aquilo que tinha acontecido no primeiro amor e tudo mais, mas ele sabia que pela lei ele podia caminhar para a morte. Nenhuma outra pessoa em sã consciência iria voltar, ainda mais para a morte. Mas sabe, Onésimo não precisava ser mais um entre tantos os escravos que existiam no Império Romano naquela época. Ele era diferente, ele tinha Jesus, e por isso a sua decisão não fazia sentido nenhum para aquela época e nenhum para as pessoas à sua volta. Sabe o que era naquela época? Loucura. 1 Coríntios, o capítulo 1, versículo 27 diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir os fortes. E quanto a você, quais são as áreas na sua vida que você precisa acertar? Quais são as áreas em que você precisa voltar ou começar a confiar ainda mais no Senhor Jesus, que Ele vai cuidar? Quais são os acertos no seu passado que talvez você precise fazer a partir de hoje? Sabe por que isso é importante? Os servos do Senhor Jesus não podem ter coisas mal resolvidas com o seu passado. E à medida que você caminha com Ele, Ele vai moldando o seu caráter, Ele começa a te pedir algumas coisas diferentes. Alguns anos atrás, antes de casar ainda, até antes de conhecer a Evan mesmo, na verdade, uma coisa muito estranha que Deus me pediu foi assim, Lucas, eu queria que você ligasse para as namoradas que você teve já e pedisse perdão. Para de julgar, tá? Você achando que é um monte, né? Tanto assim, tá? Cada um com seus problemas. Eu estava lá com Deus resolvendo. Agora eu tenho uns aí que vai dar mais trabalho, né? Mas tudo bem. Sem julgar também, mas já julgando. Mas, olha as coisas estranhas que Deus pede para a gente fazer. Um tempo atrás, um menino veio conversar comigo aqui na igreja, falou assim, pastor, eu estou aqui na igreja, eu quero seguir a Jesus, eu quero resolver minha vida, mas eu tenho muito problema com mentira, pastor. Eu não consigo parar de mentir, e eu minto não só para sair das situações difíceis, mas para as pessoas gostarem de mim, e em todos os momentos, em todas as situações. Aí eu falei assim, você quer mudar de vida? Eu falei assim, quero, pastor, o que eu mais quero. Então é o seguinte, vamos fazer uma lista com todas as pessoas que você já mentiu, que você lembra, e vamos pedir para Deus também nos ajudar a lembrar dessas pessoas, e você quer ser curado disso? Quer resolver isso? Quero, pastor, o que eu mais quero. Então é o seguinte, você vai voltar para cada pessoa dessa daí e vai dizer que você tinha mentido e pedir perdão para essa pessoa. Olha só. Está disposto a acertar as contas com o passado? Assim? Um tempo atrás eu vi a história que o pastor Pascoal contou para a gente também, de uma mulher que ela era cleptomaníaca. E foi conversar com o pastor porque ela, em toda lojinha que ela ia, ela roubava alguma coisa. Não só coisa cara, coisa barata, tudo que tinha lá, se desse a oportunidade, já colocava dentro da blusa, da bolsa e levava embora, gente. E aí fui conversar com o pastor, falei assim, pastor, não quero mais isso para a minha vida, não aguento mais, o medo que eu tenho se alguém me pegar algum dia fazendo isso, a vergonha que vai ser. E aí a mesma coisa que o pastor Pascoal falou para ela, assim, você quer ser curado? Eu falei assim, quero, pastor, o que eu mais quero. Então vamos pegar um papel e fazer uma lista? Ela tentou fazer uma lista de tudo que ela lembrava. Falei assim, tem coisa que está fechada. Ela falou, isso que está fechado? Vamos tentar devolver inteiro. Agora o que você já usou, já abriu ou estragou, faz uma lista e coloca um valor estimado. Aí fizeram lá e o valor dava o valor de um carro, gente. Tudo que ela tinha roubado. Olha só. E aí, o pastor falou assim, você tem algum bem, alguma coisa? Eu falei assim, tem, você tem um carro. Eu falei assim, vende o carro, paga as dívidas e acerta as contas com o teu passado. Pastor, mas meu carro, eu falei assim, não quer ser curado? Não quer resolver? Então agora você volta em cada um dos lugares e devolve ou o bem, se tiver inteiro ainda fechado no pacote, ou o valor. Gente, aquela mulher decidiu, fez, mas passou uma vergonha, mas ela nunca mais roubou nada na vida. Estava conversando com um pastor amigo meu, que tem feito alguns eventos aí grandes
para o reino em diversos países e tem feito vários estudos, visitado várias igrejas, o pastor Elias. E aí ele começou a contar para mim uma história que lá no Egito, em uma igreja, que é oficializada, essa igreja, tem cerca de 8 mil membros a igreja, bem no centro da cidade do Cairo. Alguns jovens têm se convertido através de sonhos, de visões, de pregação, de tantas formas diferentes. Mas o problema lá é que para o cara se converter, ele precisa romper algumas coisas com a família, com a tradição muçulmana, e é super complicado. E aí, lá, a pessoa que se converte, ela passa por um discipulado de 1 ano, para ver se o cara quer mesmo mudar de vida ali, começar a seguir a Jesus e estar ali na igreja. Só que depois desse 1 ano, a pessoa tem uma entrevista com um dos pastores da igreja. E os pastores da igreja perguntam para aquela pessoa simplesmente a seguinte pergunta: você está disposto a morrer por Jesus? Porque lá a família teria o direito de matar essas pessoas que se convertem, caso elas tenham vindo para o cristianismo. E aí, entrevistou um jovem, falou assim: pastor, acho que não, pastor. Você gosta de morrer aí? Comigo não. Aí falou: então vamos esperar um pouquinho mais. Volta para o discipulado, 3 meses depois voltou a conversar com o pastor, e o pastor falou assim: e agora? Está disposto? Eu falei assim: estou, pastor. Sem problema. Aí ele voltou para casa para conversar com a sua família, conversar com o seu pai, e falou assim: pai, não sei se você percebeu já, mas faz 1 ano que eu vou lá na igreja dos cristãos, e eu quero começar a seguir aquela igreja, eu quero começar a participar daquela religião, eu já estou lá faz um tempo, e eu quero me batizar naquela igreja. E aí o pai dele olhou para ele assim, bem firme, e falou assim: filho, eu vou deixar. O cara ficou espantado: mas por quê, pai? Sabe, porque, eu não sei se você percebeu também, mas por mais de uma vez, eu já sabia que você ia nessa igreja, eu já sabia que você vivia isso daí, e por mais de uma vez, eu coloquei veneno na sua comida, e eu vi você comer tudo, e você não morreu. Então esse Deus que você está querendo seguir deve ser muito bom mesmo. Por isso eu vou deixar você ir lá, nessa igreja. Outra jovem, mesma situação, foi fazer entrevista com um pastor, aí o pastor falou assim: está disposta a morrer por Jesus? Ela, na mesma hora, falou assim: sim, pastor, com certeza. E aí, voltou para casa, contou para sua mãe, e aquela mãe simplesmente a empurrou do nono andar da sua casa. Você está disposto a acertar as contas com o teu passado? Gente, isso não é normal. E aí algumas pessoas podem dizer assim: mas e se não der certo? E se tudo piorar? Calma, simplesmente confie. Jesus está no controle. Ele não perdeu o controle, nem nunca vai perder. Sabe? Por que isso? Porque aqueles que vivem com o Senhor Jesus não podem ter coisas mal resolvidas no seu passado. E está na hora de você acertar algumas contas com o passado. De gente que já te magoou no passado, ou você tenha magoado algumas pessoas talvez, algumas coisas em casa, em outros lugares talvez até, ou até alguns exemplos que eu coloquei aqui. E essa noite Deus pediu para vir para cá, para falar para vocês que Ele quer fazer algo diferente nesse culto aqui também. Por isso eu pedi para o pessoal me ajudar aqui, e a gente pediu uma pizza. Porque a mensagem de hoje, irmão, pode chegar aqui, fica tranquilo, que é bem rapidinho, sei que você está trabalhando, não quero te atrapalhar também. Não tem nada combinado, tá, gente? Os meninos pagaram para você já ou não ainda? Não. Então, chega aí, Gabriel, me ajuda aqui já também só. Eu deixei o dinheiro com eles, né? Daí também não dá, daí só tem carteira. Pode colocar aqui, irmão, não tem problema não, tá? E aí, sabe o que Deus pediu para fazer hoje? Mostrar para você que a gente pode sim se envolver na vida das pessoas além das expectativas. Não tem nada combinado. Irmão, qual que é o teu nome aí, cara? José? José, tu vai em alguma igreja, alguma coisa ou não? Participa de alguma? É? Aqui mesmo, na PIB? Ô, louco. Aí sim, viu? Sabe, José, eu estava preparando essa mensagem aqui. Passa uma de pausa aqui para o José que está aqui com a gente. Rapidinho, viu, José? Já vamos liberar você já, tá? Eu estava preparando essa mensagem e Deus começou a falar comigo que a gente precisava mostrar na prática o que é se envolver além das expectativas. E Deus começou a falar assim: hoje você vai pedir uma pizza no culto lá. Olha o negócio doido que Deus pede, né? Porque eu quero abençoar a vida do José. Eu quero mostrar para ele que eu continuo ouvindo as orações dele e que eu vou manter toda a provisão na casa dele também, em nome de Jesus.
E Ele quer te abençoar hoje aqui também. E com essa galera toda aqui, a gente quer se envolver na tua vida hoje e te abençoar ainda mais para ser um marco e um memorial na tua vida de que Deus escuta as nossas orações. E Ele está ouvindo tuas orações, todas elas. E sabe, por isso eu queria pedir para essa galera, quem sentir no coração, não é nada obrigatório, se você sentiu à vontade, vem aqui na frente, vai dar uma oferta aqui, a gente vai dar uma oferta para o seu José. Vai inteira para você hoje aqui, você vai levar para casa depois. Tá bom? É isso aí, cara, Jesus é assim, tá? Deixa eu orar por você. Se Deus falou contigo, pode vir aqui, ó. Dá para pôr queima uma sacola, alguma coisa aí, cara? Hã? Põe aqui, ó. Põe aqui em cima mesmo. Pode ir pondo aqui, gente. Já não tem problema. Tá? José, aqui, ó. Deus pediu, a gente faz. E hoje Deus quer abençoar a tua vida. E esse dinheiro todo que vai entrar aqui é só para o Senhor. Para acertar as coisas em casa, resolver as contas, para te abençoar de verdade, lá em nome de Jesus. Viu? Olha essa galera toda vindo aí, José. E sabe, a gente está hoje falando sobre se envolver além das expectativas. Reações que as pessoas não esperam. E hoje Deus pediu para fazer isso para a tua vida aqui também. Trazendo, gente, vai trazendo aí que Deus quer fazer hoje. E te ensinar e te mostrar que Deus vai fazer coisas maiores no nosso meio, na vida das pessoas. E a gente vai poder se envolver além das expectativas de qualquer pessoa da nossa época também, em nome de Jesus. Ô, Josezão. Amém. E você que está aqui no culto, às vezes está até achando estranho um negócio desse, a galera aí, né? Tem o pessoal novo também, José, às vezes não entende, mas Deus fala, não fala? E quando Deus pede, a gente tem que fazer também. Natan, dá uma força aqui para o José, só para juntar, daí, terminando, José, a gente vai orar por você e já vamos te liberar já, tá? Que eu sei que você está trabalhando, isso não vai dar problema no trabalho lá, por mais que teu chefe está ajudando a igreja aí, né? Com o negócio aí, mas isso não vai dar problema também, tá bom? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus aí, gente? Esse tempo. Sabe, Deus faz coisas que a gente nem pode imaginar. Escuta orações em momentos de aflição, de dificuldade. E hoje Deus vai abençoar tremendamente a vida aqui, seu José, de um jeito especial aí também. Em nome de Jesus. Amém. Você que está sentado, estende a mão para cá, vamos orar aqui, abençoando a vida do seu José. Irmão nosso ainda aqui da igreja ainda também. Deus, eu quero te agradecer pela vida do seu José e pedir, Deus, abençoa o teu servo, Deus, que esse recurso que levantamos aqui hoje, conforme o Senhor pediu para a gente fazer, venha abençoar tremendamente a vida do teu servo, acertar contas talvez que ele precisa acertar ainda também, e através disso possamos comprovar mais uma vez que o Senhor é aquele que escuta as nossas orações, o nosso clamor, e ouve, Deus, em todos os momentos, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Pai, que isso possa ser um marco na vida dele, que ele venha compartilhar com todas as pessoas, e todas as pessoas possam perceber que o Senhor é um Deus tremendo, que ouve sim as nossas orações. Pai, por favor, Senhor, essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. Zão, dá um abraço aqui. Deus abençoe, viu? Ó, é tudo para você, viu? Mas eu posso fazer uma coisa? Pode. Doar esse dinheiro? Se Deus falou contigo, pode. Isso, então eu queria deixar de volta aqui para a igreja. Ô, louco. Né? Faz muitos anos que a batalha da... Amém. O senhor José está dizendo aqui, gente, que Deus falou com ele que o dinheiro que ele recebeu aqui, por mais que seja importante, ele quer doar para a igreja. Porque ele sabe a batalha que a gente vive e Deus falou com ele aqui agora também. Você quer falar com o pessoal? Meu cunhado, ele participou da clínica, da clínica de recuperação de dependentes, então eu quero deixar ela... Amém. Amém. Vamos fazer o seguinte, então, vamos destinar, é no Ceifar mesmo, não? Oi? No Ceifar, que foi? Qual foi a clínica? Você lembra o nome? Não lembro. Aqui da igreja, a clínica. Isso, ele vinha, Tá. eu vinha aqui com ele. Ah, não, Domingos, então... Né, que ele vinha acho que de Campo Largo. Isso, lá mesmo. Então o irmão dele estava no Ceifar um tempo, gente. Desculpa, o cunhado. Então esse dinheiro ele falou que ele quer ofertar de volta e vamos direcionar inteiro lá para o Ceifar para abençoar mais pessoas que possam ser atendidas nesse tempo também. Amém, José? Tamo junto, hein? Obrigadão, viu? Fica com Deus. Mas já pagaram a pizza já, não? Ah, então, Pô, ele deu todo o dinheiro e vai ficar no prejuízo aí. Não dá também, né? Bom, acerta aí, vamos voltar para a mensagem aí também. Você pode dar uma glória a Deus aí, gente, você tá? Amém. Só Jesus, gente, fazer um negócio desse. E olha só como Deus faz e a reação mais inesperada que era a gente já achando que José ia levar todo o dinheiro para poder abençoar a vida dele, a família dele. E ele que pôde nos abençoar nessa noite aí também, em nome de Jesus. Cara, Jesus é lindo, gente. Você
Tanta coisa que ele faz, só Jesus mesmo, gente. A última reação que a gente pode ver aqui nesse texto, já fechando essa mensagem, queria estudar com você a reação de Filemão, esse líder da igreja na cidade de Colossos, senhor de escravos. O versículo 14 ao versículo 17 diz assim, ó: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. A reação que Filemão tem, ou a reação que a carta espera que Filemão venha a ter, é que ele pudesse abrir mão do seu direito. O seu direito como senhor de escravos é que, para amenizar ou não permitir que nenhum motim chegasse junto aos seus escravos, ou até mesmo a outros senhores de escravos que faziam parte daquela igreja na cidade de Colossos, era que Onésimo fosse morto, como exemplo, simplesmente assim. Mas alguns aspectos mostram para a gente que Paulo era muito próximo daquele líder da igreja de Colossos, de Filemão. Era seu filho na fé, e por isso Paulo vai dizer em alguns momentos nessa carta que ele podia mandar que Filemão inocentasse e aliviasse a pena daquele escravo. Mas ele não faz isso, porque ele pede em amor, crente que o Senhor iria ouvir não só a sua oração, aquela carta, e atingir o coração daquele homem também. E sabe, Paulo começa uma ideia muito estranha para aquela época, que agora um escravo cristão deveria ser recebido não mais como escravo, mas como irmão no Senhor Jesus, pois todos nós somos iguais no Senhor. Colossenses, no capítulo 3, o versículo 11, vai dizer: onde não há mais grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Paulo não estava fazendo a abolição da escravatura aqui nesse texto, mas o que Paulo queria mostrar com esse texto e com a carta de Filemão é que em Jesus, eu e você somos iguais. O amor dele pode alcançar a todos nós, das mais diversas formas. Agora, olha a situação em que Filemão se encontra. Ou ele agrada a Deus e também seu pai na fé, absolvendo Onésimo e pagando o preço com os demais senhores de escravos, ou faz com que a lei se cumpra e acalma os ânimos daquela igreja e dos demais escravos. Quando Deus me chamou para o ministério, as propostas complicadas para ganhar muito menos do que eu ganhava no tempo que eu era bancário e trabalhava com marketing. Quando eu saí de lá, esses acertos de saída, na área que eu trabalhava, gente, tem uma ideia, em alguns momentos eu cheguei a fazer 140 horas extras em um mês. Porque eu viajava muito, eu fazia os eventos do banco no Brasil todo. Eu já não estava tendo tempo para mais nada já na vida, e Deus sempre me chamando de volta. Não estava vendo uma vida errada nem nada, mas não tinha mais tempo para o Senhor como eu tinha antes. Eu já tinha chamado, tinha tudo. E sabe, quando Deus falou para mim que era para vir trabalhar aqui nessa igreja, nunca tive pretensão de ser pastor aqui e trabalhar num acampamento. Eu cheguei para minha chefe e falei assim: ó, eu não quero que você me mande embora, eu estou aqui para pedir a conta, porque foi Deus que pediu para eu sair daqui, e Ele disse que Ele vai me sustentar. E foi isso que eu disse para ela. E eu sei que tem muita gente que pede para ser mandado embora para ter um acerto maior, mas isso não é correto, porque eu estou pedindo a conta. E aí, algumas pessoas da minha área, próximo da época que eu saí, também saíram da área. Como pela CLT, bancário, você trabalha 6 horas e mais 2 horas que você assina que vai trabalhar de hora extra por dia, para fazer 8 horas diárias. Por causa da CLT e dos sindicatos bancários, eu podia recorrer a algumas horas dessas. Mas aí o pessoal veio falar comigo assim: uma pessoa que estava menos tempo do que eu, estava tirando pelo menos 90 mil reais. Eu estava mais tempo na área, gente. Podia tirar muito mais do que isso. Meu irmão é advogado trabalhista, gente. Ia ser mais fácil ainda. Não pagava nem comissão para ele, já da família. Né? E aí, eu fui orar. E eu não sou contra você entrar com ação se você está no seu direito. Longe disso. Legalmente eu estava no meu direito. Mas sabe, aquela empresa nunca deixou de pagar em dia todas as horas extras, viagens e qualquer outra coisa. O que mais que eu queria tirar de lá, gente? E eu orei e Deus falou assim: Lucas, essa empresa não pagou tudo indo certo? Da maneira correta, pagou, Senhor.
Então, não entra com ação, não. Todo mundo queria entrar. Tu não falava para eu entrar. Mas vale mais ouvir a voz de Deus do que a voz dos homens. Se você foi injustiçado, se você não concorda com coisas que viveu na sua empresa e quer entrar com uma ação, entre, sem problema nenhum. Mas antes, consulte ao Senhor. Existem áreas na sua vida que você também precisa abrir mão do seu direito? Seja alguém que casou mal a você, você continua esperando que as pessoas te procurem, seja algum problema no trabalho, ou quem sabe simplesmente quebrar o seu orgulho e resolver alguma situação em casa com seus familiares, ou quem sabe abrir mão de alguns sonhos que você tem, mas você já sabe que não são bem os sonhos que Deus tem para a tua vida. E essa carta de Filemon não tem uma resposta. Ela termina. Foi a carta que Onésimo levou para entregar para Filemon, dizendo: Paulo escreveu. A gente não sabe o que aconteceu, mas alguns teólogos, alguns escritores dizem que 50 anos após este evento, Inácio, um dos grandes mártires da igreja, é levado preso de Antioquia para a cidade de Roma. No caminho ele escreve algumas cartas para as igrejas da Ásia Menor, e uma dessas cartas é destinada ao grande bispo, e assim diz no texto que ele escreve, de Inácio, ao grande bispo da igreja de Éfeso, chamado Onésimo, um escravo, ladrão, fugitivo, que havia sido encontrado pelo Senhor Jesus, se envolvido além das expectativas, acertado as contas com o passado, e fruto de alguém que abriu mão do seu próprio direito. Baixa a tua cabeça onde você está, a gente está encerrando esse tempo. Eu sei que Deus falou com bastante gente hoje aqui. Está na hora de a gente se envolver além das expectativas. E não é só financeiro, como a gente viu aqui hoje. E como nós fomos surpreendidos através da vida do seu José aqui hoje também. Se Deus falou contigo hoje, que está na hora de você ter as reações inesperadas que Jesus tinha e se espelhar nessas reações, assim como podemos nos espelhar hoje na vida do seu José, na vida de Paulo. Dizer: Deus, eu quero começar a viver mais intensamente as reações inesperadas que o Senhor tem para a minha vida. Fique de pé no lugar que você está, eu quero orar por você, porque eu sei que não é fácil. E você vai começar a pensar criativamente quais são as formas que você pode se envolver mais na vida das pessoas, abençoar cada vez mais gente. Se Deus falou contigo, fica de pé. Hoje Deus está chamando para você levar um pedacinho da glória do reino dele nos mais diversos lugares onde você vai. Fique de pé se Deus falou contigo. Onde você está? Em nome de Jesus. Está encerrando esse tempo já. Mas sabe, depois de Deus ter nos abençoado tanto aqui nesse culto, desde os louvores, agora na mensagem, através da vida do seu José que veio aqui na frente hoje. Essa não é a primeira vez que eu faço pedir uma pizza num culto. Deus pediu outras vezes já. E Deus me surpreende cada vez mais. E uma dessas vezes, quando veio um senhor de uma outra cidade, ele veio para cá e ele foi impactado pelo amor de Jesus, voltou, postou um texto depois no Facebook dizendo que Deus havia escutado as suas orações e que ele havia agora se convertido e agora faz parte daquela igreja. Assim como a vida de Onésimo, que fugindo de tantas coisas da vida, teve encontro com Paulo e lá teve encontro com Jesus através da vida de Paulo. Eu não posso hoje deixar de te fazer um convite. Se você veio nessa igreja através do convite de alguém, ou quem sabe tem fugido de tanta coisa há tanto tempo, e talvez essa mensagem hoje chegou no teu coração, dizendo que o amor de Jesus quer alcançar você nessa noite. Você que é crente, ora nesse tempo. O amor de Jesus quer te alcançar. E você começou a sentir algumas coisas que você não sabe explicar, desde os louvores do início do culto, ou alguma coisa diferente. Talvez você já tenha participado de alguns outros cultos também, mas hoje sentiu que algo diferente falou no teu coração que você não sabe explicar. E eu quero dizer, essa é a voz de Deus falando no seu coração. E se nessa noite você quer não ser uma única vez, mas começar a ouvir essa voz mais intensamente e começar a viver com o Senhor Jesus, a palavra de Deus nos diz que todos nós pecamos, todos nós estamos afastados da glória de Deus por causa dos nossos pecados, e os nossos erros nos afastam do Senhor porque geram a morte. Mas um dia Deus provou seu amor para conosco, mandando seu Filho Jesus para morrer numa cruz, para que eu e você pudéssemos ter livre acesso a Deus. Por isso que preciso te fazer esse convite. Se hoje Deus falou contigo e você quer
convidar Jesus para ser o Senhor da tua vida e ter uma mudança de vida como Onésimo teve hoje? Levanta a mão onde você está, eu quero orar por você também, em nome de Jesus, nesse tempo. Se Deus falou contigo, amém, aqui no cantinho, pode baixar. Tem mais gente, amém, amém, amém. Pode levantar, se Deus falou contigo, pode levantar, em nome de Jesus. Tem mais gente que Deus falou, amém ali atrás, amém, amém, o pessoal ali também. Amém aqui atrás, amém lá no fundo, amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus falou contigo, deixa para amanhã não, é hoje, gente. Queria pedir o pessoal de integração que vinha aqui na frente, aqui do meu ladinho, alguns líderes de células virem aqui também ajudar a gente. Você que levantou a mão hoje, convidando Jesus, falou assim, eu quero mudar de vida, pastor. Eu quero ser que nem Onésimo, que mudou de vida e teve um tempo diferente. Levanta a mão, vem aqui na frente, a gente quer orar por você, pegar o teu contato, se você quiser, a gente te ajudar nos próximos passos. Vem para cá. Se teu amigo te trouxe, pode trazer ele junto aqui na frente, não tem nenhum problema. A gente quer orar por você aqui nesse tempo e te abençoar aqui na frente também. Se levantou a mão, vem para cá, é rapidinho. Logo depois a gente termina o culto, você volta para tua casa, não tem problema nenhum aqui. Deus falou com mais gente, Deus falou contigo, pode vir para cá. Se você tem vergonha de vir aqui na frente, você vai sair desse templo e nada vai mudar na tua vida, tá? Pessoal, pode chegando aqui, ó, pode vir aqui do lado do pessoal aqui de colete. Pode chegar aqui mais para cá, pode vir. Tá? A gente quer orar junto com vocês aí também, abençoar a vida de vocês. Você que veio aqui na frente ou levantou a mão, faz essa oração comigo só primeiro aqui. Segura um pouquinho só o pessoal de colete. Faz essa oração comigo aqui, ó. Senhor Jesus, hoje eu quero convidar o Senhor para ser o Senhor da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados e peço para que o Senhor venha escrever o meu nome no livro da vida, para que a minha vida seja diferente a partir de hoje e eu possa servir ao Senhor toda a minha vida. Pai, me ajuda, assim como Onésimo fez, a resolver todas as áreas da minha vida e ter uma vida bonita diante dos teus olhos, Pai. Por favor, Senhor, essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar com você que está de pé aqui também. Deus, eu quero te agradecer por esse tempo, te agradecer por esse culto, por tudo aquilo que o Senhor falou, Deus, e porque o Senhor nos surpreende de uma maneira que nós não sabemos explicar muitas vezes, Pai. Obrigado pela vida do seu José que veio para cá e hoje nos ensinou uma lição, Deus, que dinheiro não é tudo nessa vida e que o Senhor é aquele que nos surpreende nos momentos mais diferentes da nossa vida, Pai. Quero te agradecer pela vida dele e pedir, Pai, nos ajuda a sermos sal dessa terra, luz desse mundo, nos dá criatividade, as oportunidades que o Senhor tem dado para a gente, onde a gente convive. Por isso eu quero pedir, Deus, nos dá a ousadia que vem do Senhor para fazer a diferença e nos envolvermos além das expectativas das pessoas à nossa volta, para ouvirmos a Tua voz com uma clareza maior, Deus, acertarmos as contas com o passado, em algumas situações aqui, em alguns casos, inclusive abrir mão de coisas que estão no nosso direito, mas pelo Senhor Jesus, porque muito mais vale aquilo que o Senhor vê que nós fazemos do que as pessoas pensam à nossa volta, Pai. Muito obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações, Deus, e podemos hoje aprender e entender que o Senhor é aquele que traz reações totalmente inesperadas, aquele que escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E está aqui, Deus, aqui um bando de louco que quer confundir esse mundo, para que as pessoas possam entender, através do amor, que o Senhor é aquele que ouve as nossas orações, aquele que está voltando e que vai fazer a diferença na vida das pessoas à nossa volta, que vão experimentar um pedacinho ainda maior da glória de Deus aqui nessa terra, Pai. Por favor, Senhor, fortalece os meus irmãos e os ajuda nesse tempo. Essa é a minha oração, Pai, no nome santo, santo de Jesus. Amém.